pessoal, o assunto de hoje é extremamente interessante e fala sobre explicações e pseudo-explicações para o comportamento. O que seria, por exemplo, uma pseudo-explicação do comportamento? Dizer que fulano é agressivo explica alguma coisa sobre a agressividade de alguém? Ou então, dizer que um aluno é desmotivado explica alguma coisa sobre a desmotivação desse aluno? Não. São comentários que não explicam absolutamente nada. Em ciência, a gente procura dar explicações que não são circulares ou mentalistas. Circulares por quê? Porque quando você explica a desmotivação pela ausência de comportamento e a ausência de comportamento pela desmotivação, você está numa circularidade. Ou então a agressividade por comportamentos violentos e os comportamentos violentos pela agressividade também não deixa de ser uma explicação circular e, além de circular, mentalista também, que o locus da explicação está dentro do indivíduo ou em alguma coisa que esteja na sua mente, né? Então, você dizer que fulano é agressivo não explica nada sobre a agressividade de alguém e ainda atribui a ação de violência a um atributo interno a esse indivíduo. Ou seja, ele seria naturalmente agressivo porque ele teria uma personalidade agressiva, porque ele seria naturalmente intolerante, etc. Mas esse tipo de explicação é muito comum na nossa sociedade. Sim, é muito comum na nossa sociedade e em diversos setores da ciência também, porque a gente aprende a explicar os comportamentos das pessoas assim desde que a gente é criança. Das pessoas, e o nosso próprio comportamento também é aprendido, a gente aprende a explicar dessa forma, pelo recurso de atribuições a características internas ou então de atribuições de personalidade. Além de outras explicações também, não sei se mentalistas, ou porque fulano tem um signo X, Y, ou então genéticas, porque puxou o pai ou a mãe, Aí já são discussões um pouco mais complicadas, nas quais a gente não vai entrar, mas o fato é que genética não explica, comportamento. E a ciência, ela tende a procurar sempre explicações mais simples e parcimoniosas. E a gente não precisa recorrer a planetas e astros distantes para poder explicar o comportamento. Agora, cada um acredita naquilo que quiser, não vamos entrar no mérito desse assunto. Então, quando a gente diz que fulano age violentamente porque ele é naturalmente agressivo, a gente está, no mínimo, escondendo uma parte significativa da história ou da explicação. A gente está deixando encoberta aí uma parte bastante significativa da história. Qual seria essa parte? Sob qual contexto ele age violentamente? Ou sob quais contingências da história daquele indivíduo ele aprendeu a agir de forma violenta? Então, provavelmente aí tem muita história a ser descoberta, a ser desvendada, tem muito contexto aí, que liberou consequências reforçadoras para o comportamento desse indivíduo, tanto para que ele aprendesse a agir de forma violenta, quanto também existem atualmente as dimensões do ambiente que estão controlando ou mantendo esse comportamento no momento atual. Então, ele tanto aprendeu a agir assim, sob um determinado contexto, quanto existe algum contexto atual que esteja mantendo esse comportamento também. Caso contrário, esse comportamento não estaria sendo emitido até o presente momento. Numa linguagem psicanalítica, a gente poderia perguntar, ou seja, quais são os ganhos secundários para esse comportamento no momento atual. Então, a única maneira da gente explicar isso é aprender a identificar as condições ambientais que aumentam a probabilidade de se agir numa direção ou em outra. Isso é explicar o comportamento. Não é só atribuir a causa do comportamento a algum atributo interno do indivíduo. E mais, quando eu identifico essas condições, mais facilmente eu posso alterar essas condições, fortalecendo comportamentos adaptativos e diminuindo os inadaptativos. É possível adquirir autonomia nessa direção? Como quando a gente aprende o autogerenciamento? Sim, eu posso aprender a identificar as consequências que são liberadas ao meu próprio comportamento
em processos como autogerenciamento, autocontrole, autogerenciamento acadêmico, autogerenciamento emocional, né? Em processos autoinstrutivos também, como no caso dos autodidatas. Mas aí a gente já está entrando num outro assunto, né, que podemos inclusive explicar, né, num outro dia. Por hoje seria isso, né? Não vamos varrer para debaixo do tapete as reais causas de comportamento, atribuindo, né, nos satisfazendo, né, com pseudo-explicações. É isso, gente. Esperamos ter contribuído. Um abraço a todos.